O que o nosso bom e velho Fusca tem a ver com a cultura asiática, os animes e os motores mais indestrutíveis do mundo? Hoje eu trouxe o Ervilha para um evento asiático para decifrar como a filosofia oriental mudou para sempre a história do carro antigo. Uma cultura completamente diferente e que se une à nossa através de uma obsessão em comum, a paixão pelos detalhes. Essa é uma reviravolta cultural que vai mudar o jeito que você olha para o seu próprio clássico na garagem. Quer entender como esses dois mundos tão distantes se encontram? O resultado dessa mistura começa agora. Oi, gente! Hoje o rolê com o Ervilha é um pouquinho diferente. Nós estamos indo lá para o Asia Fest, que está acontecendo aqui em Poços de Caldas. Mas se você acha que a cultura oriental é só uma culinária ou músicas diferentes, o vídeo de hoje vai te provar o contrário. A Ásia mudou completamente a história do automobilismo mundial, desde os animes que criaram lendas das pistas até a presença do próprio Fusca. Eu quero te contar essa história que acontece do outro lado do mundo. Então vamos lá conhecer! E para a gente começar a contar essa história, nada melhor do que olhar para a própria cidade. Muita gente que visita Poços, ou até mesmo quem mora aqui, às vezes não se dá conta de como a cidade tem uma ligação histórica com a imigração japonesa. A influência deles está no turismo, no paisagismo e no dia a dia. Um dos principais lugares que a gente ainda vai visitar é o Recanto Japonês. E o mais interessante é que existe um traço cultural que une o Brasil e a Ásia de um jeito gigantesco: a paixão visceral pelos carros. Quem acha que o amor por motores é exclusivamente nosso, não imagina como eles vivem isso intensamente por lá, transformando máquinas em verdadeiros ícones de estilo de vida e de comportamento. Aqui no Brasil, a nossa raiz afetiva com o automobilismo é muito ligada a clássicos como o Fusca. É a paixão baseada na simplicidade, no carinho, nas histórias de raiz que a gente preserva com tanto apego. Mas você deve estar se perguntando, onde entra o Fusca nessa história? Na verdade, o Fusquinha tem uma história linda lá na Ásia. Lá no Japão, eles também são completamente fascinados pela cultura da Volkswagen. Existem encontros de carros antigos por lá que são gigantescos, e o Fusca se tornou uma verdadeira referência de estilo no Japão. Eles têm clubes dedicados, cuidam dos carros de uma forma impressionante e criaram subculturas inteiras baseadas nesse besourinho. A ligação deles com esse conceito era tão forte que na década de 50 eles decidiram criar a sua própria versão de carro popular. Foi aí que nasceu um carrinho que ficou conhecido justamente como o Fusca japonês, que é o Subaru 360. Ele era compacto, feito para motorizar o Japão no pós-guerra, e trazia a mesmíssima receita do nosso besouro: o formato arredondado, o motor refrigerado a ar. É a mesma paixão pela simplicidade, unindo dois mundos mecanicamente tão distantes. Olha só a atmosfera desse lugar. É muito bom ver a cidade movimentada assim. A cultura asiática tem uma filosofia muito forte de dedicação e respeito a cada detalhe, e o que me chamou mais atenção andando pelas barraquinhas é o capricho. Seja na precisão milimétrica de um bonequinho colecionável ou na estampa de uma camiseta, tudo é feito com uma busca impressionante pela perfeição. E essa precisão também está totalmente presente nesse mundo automotivo.
Anos depois daquele começo simples no pós-guerra, os japoneses decidiram entrar no mercado para peitar de frente os grandes carros de luxo alemães e americanos. Foi aí que criaram a Lexus. E essa história está diretamente ligada à nossa garagem hoje. Levaram o respeito ao detalhe para um nível tão absurdo que criaram um motor considerado indestrutível. E essa fama de carro inquebrável invadiu também a cultura pop de um jeito tão incrível que eles colocaram esse carro até mesmo nos videogames. Quem aí se lembra daquela fase de bônus clássica do jogo Street Fighter 2, onde a gente passava o tempo tentando destruir um carro no soco? Aquele veículo foi desenhado especificamente com base no primeiríssimo Lexus, o lendário LS400. Era o jeito do mundo pop brincar com a resistência absurda da engenharia japonesa. E no fim das contas, o Lexus é o reflexo puro disso. O silêncio absoluto a bordo, o encaixe perfeito de cada peça e a confiabilidade mecânica que se tornou lenda. É a arte oriental expressa em cada pecinha do motor. Mesmo com propostas tão diferentes, essa paixão por cuidar de uma máquina e contar histórias através dela fala uma língua universal. E para encerrar o nosso passeio, a gente não podia deixar de lembrar dos animes que criaram as lendas das pistas. Muitos dos jovens que estão aqui hoje começaram a amar motores por conta desses animes. Um dos mais famosos conta a história das corridas de rua, que fez o mundo inteiro se apaixonar pelo drift e transformou carros antigos japoneses em verdadeiros mitos. E depois de ver tanta tecnologia e falar dessa engenharia japonesa fantástica, a gente volta para a nossa realidade e percebe que o sentimento vai ser sempre o mesmo, seja na complexidade indestrutível de um carro japonês ou na simplicidade mecânica do bom e velho Fusca. O que nos move vai ser sempre a mesma coisa: o amor por cuidar do nosso carro e fazer história com ele. E unir a nossa paixão por carros antigos com a descoberta de novas culturas é o que torna o antigo mobilismo tão rico. O evento de hoje me lembrou que não importa o lado do mundo em que você esteja, o amor por cuidar de uma relíquia e respeitar a sua história vai ser sempre o mesmo. E se você gostou da nossa história de hoje, já se inscreve aqui no canal. Comenta também se você já conhecia a história dos carros antigos e do Fusca lá na Ásia. E logo a gente se vê em mais uma estrada. Tchau!